No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o poeta, tradutor e editor Duda Machado. Duda, você tem um poema esboço, eu vou lê-lo aqui, porque ele exemplifica bem uma certa, não sei se é pertinente dizer assim, uma certa angústia em que você se coloca da poesia por uma orientação antilírica e da poesia como revelação do mundo. O poema diz: começar por uma imagem que introduza a correspondência crua entre a indigência de dentro e a de fora, atravessada em seguida pela ironia das diferenças, mas ainda aí deixar persistir a comparação. O todo arrematado por um desacordo uníssono. Aí eu te pergunto, qual é o lugar da poesia no mundo de hoje? Muito pequeno. Para falar de um fato bastante comum, mesmo as pessoas extremamente cultivadas leem muito pouca poesia. No entanto, isto não se dá porque a poesia esteja longe, não é, da experiência de seu público, como acontecia ou aconteceu durante um certo período até a vinda da poesia de Baudelaire, por exemplo. Uhum. De qualquer forma, lê-se muito pouco poesia e lê-se muito pouco, em geral, para falar concretamente, como num país como o Brasil. Portanto, o lugar da poesia é bastante modesto e não deixa de ser também muito importante na medida em que ela é necessária, em primeiro lugar, para, como dizia Pound e muitos outros, para a preservação da qualidade da língua. Não é? E depois, porque ela é uma esfera, não é, de compreensão de realidade também, para falar em termos bem modestos. Quanto à outra parte de sua pergunta, sobre a tensão entre lírica e antilírica, esta é a compreensão que eu tive, que posso ter de uma orientação da poesia contemporânea, em particular da poesia brasileira. Não é? Neste caso, é preciso citar, né, João Cabral de Melo Neto e sua poesia decididamente antilírica. Não é? Crítica e antilírica. Crítica e antilírica. Então, o que eu procuro é incorporar essa dimensão crítica, não é, e de dessublimação da lírica, não é, que vem do João Cabral, acrescentando-lhe, não é, também, por paradoxal que possa parecer, uma dimensão lírica, porque pensei eu, né, a antilírica pode ser crítica, mas ela pode ser também uma espécie, não é em João Cabral de Melo Neto, mas poderia ser em muitos, uma espécie de repressão à lírica, por assim dizer, de denegação da lírica. Então eu tento fazer esta convergência ou conviver com essa dualidade, não sei bem. Ok. 7 anos depois de Crescente, você publica Margem de uma Onda, né? Eu gostaria que você dissesse para nós, nós temos pouco tempo agora de programa, você dissesse para nós como é que evoluiu o seu trabalho poético até esse livro e de agora até quando nós vamos esperar o próximo. Bom, em primeiro lugar, espero que o prazo, né, venha diminuindo. Entre os livros venha diminuindo, que continue a diminuir. De qualquer forma, eu realmente trabalho muito lentamente. Acho que a distância entre Margem de uma Onda e Crescente
é menor que entre o meu primeiro e o meu segundo livro. Não saberia, assim, entre os dois, entre o segundo e o terceiro, marcar uma diferença maior. Espero que ela esteja presente no maior domínio do fazer poético. Uhum. E você tem uma experiência também com poesia destinada ao público infantil, que é Histórias com Poesia, Alguns Bichos e Companhia. Isso. Esse livro foi também publicado no mesmo ano de Margem de uma Onda, em 98, e talvez ele tenha vindo, né, de uma certa confiança na elaboração da poesia, e resolvi então escrever um livro de poemas, mas de poemas com histórias, não de poemas líricos, mas de poemas com história, de poemas narrativas para crianças, e foi um prazer muito grande, né, passar da complexidade dos poemas, digamos, para adultos, para a leveza dos poemas para crianças. Me senti muito bem, fiquei muito satisfeito em ter feito esse livro. Ok, Duda, nós aguardamos com ansiedade seus próximos trabalhos, desejamos muito mais sucesso para o seu trabalho, agradecemos sua entrevista e desejamos ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Eu agradeço suas palavras, agradeço a bela oportunidade de estar aqui e veremos até o próximo livro. Ok. Aproveitamos este programa para fazer a divulgação do resultado oficial do primeiro concurso nacional Vereda Literária. Categoria Poesia. A obra vencedora foi Selacanto, do autor Rodrigo Guimarães Silva, de Nova Lima, Minas Gerais. A menção honrosa vai para o livro Pescador de Sombras, do autor José Humberto Henriques, de Uberaba, Minas Gerais. Na categoria Ensaio, a obra vencedora foi Os Signos de uma Educação, A Água e a Pedra na Poesia, de João Cabral de Melo Neto, do autor Walter Barbosa Lacerda Filho, de Fortaleza, Ceará. A menção honrosa vai para o livro A Dimensão Simbólica em Murilo Rubião, do autor Carlos Eduardo Pereira Teobaldo, do Rio de Janeiro. A categoria Prosa, Romance, a obra vencedora foi Sentimental com Filtro, da autora Maria Beatriz de Almeida Magalhães, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A menção honrosa vai para o livro O Equilibrista, do autor de pseudônimo Cassiel. Infelizmente, não localizamos o envelope contendo os dados de identificação do autor. Pedimos a ele que entre em contato urgente com a produção do programa para esclarecimentos, sob risco de desclassificação da obra. A comissão julgadora foi constituída pelos seguintes especialistas. A categoria Ensaio, Fábio Lucas, Gilberto Mendonça Teles e Vander de Melo Miranda. Categoria Poesia, Carlos Felipe Moisés, Marcelo Dolabella e Maria Esther Maciel. A categoria Romance, por André Santana, Antônio Barreto e Luiz Alberto Ferreira Brandão. Agradecemos a todos que participaram escrevendo como autores e a todos aqueles que participaram colaborando para a realização desse primeiro concurso. As obras serão publicadas e lançadas em junho, quando também deveremos estar divulgando o regulamento do segundo prêmio. Converse conosco sobre literatura. Produção Vereda Literária, Rua Diamantina, 463, segundo andar, Lagoinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31-110-320. Telefone 31-3423-8730, Telefax 3423-8669. E-mail vereda@unibh.br. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Uma boa leitura. Muito obrigado.